tentar alguma coisa, ou tentar organizar uma oficina, alguma coisa assim. Sim. A gente já tem até a definição do ano que vem, mas nós vamos deixar um suspense para a galera saber, tá? Mas já tem uma definição aí. Boa. A pandemia deu uma arrebentada com a gente, né, cara? Sim. Com o evento. Aí, podem contar comigo, já sabia disso, né? Mas você pode ter certeza que você já vai estar envolvido. Já estou no bolo. Não tem como escapar mais. Que bom, cara. Vai ser bom, vai ser bom. E tomara que em breve role um presencial para a gente fazer convivências, né, Dimitri? Sim, sim. Levar esse pessoal para os lugares. Esse evento, cara, sempre foi caracterizado por isso, sabe? A gente sempre teve essa chance de fazer muita vivência com a galera, assim. E sempre foi muito bom, né? Infelizmente, nesse momento não dá, mas em breve aí a gente espera retomar. A dificuldade só tá essa mesmo. Eu vou tentar aqui dar mais uma chamada. Eu fiz o circuito W lá no Chile, Dimitri, antes da pandemia. O Igor fez, cara. Eu não cheguei a fazer. Ele adorou, amou, né? Assim, foi um negócio... E tem o circuito O, né? Que tu faz a volta toda, que é uma semana, eu acho, uma coisa. Eu fiz em 3 dias. Sim. Tirar o som aqui, porque o cachorro tá latindo. O Wellington não apareceu aí, cara. O Alcides, é você que está aceitando as pessoas na sala? Não, deve ser o Humberto. Eu estou aqui. É um professor meu, ele mandou aqui que ele solicitou entrar na sala e não aceitaram. É Luiz Gustavo. Tem que escreve no chat ali pro Humberto. Eu não sei quais são os critérios. Eu nem sei como é que. Já está gravando. Eu nem sei como é que é para aceitar. Ele eu já pedi para o Humberto, tá? E ele já começou a gravação, viu, gente? Então tá liberado já a gravação e ele já pedi para ele aceitar, viu, Henley? Alcides, é com você. Como? É comigo? Você pode iniciar. Tá. Bom, só um pouquinho. Bom, boa noite a todos. Eu vou seguir o cronograma pedido ali, as atividades, a sequência pedida pela organização, né? Primeiro, eu fazer a minha apresentação, mas antes de me apresentar, eu queria agradecer a organização do evento por me incluir, de uma certa forma, na organização, ainda de uma forma bastante tímida, mas foi bom porque eu não estava muito acostumado com a dinâmica do evento e não me sobrecarregou. Na verdade, eu acho que eu recebi uma carga de trabalho muito adequada, onde eu pude me aclimatar muito mais ao evento do que trabalhar, mas eu imagino que esse ano que vem já termine a moleza. Bom, a primeira coisa que pedem é para fazer uma apresentação do mediador, que sou o professor Alcides Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Sou o professor responsável pela área de atividades físicas na natureza e esporte e aventura. É uma mescla disso, né? Bom, o link da chamada, pessoal, já está ali no horário das 18h58, já coloquei ali, é um segundo recado. O terceiro recado é que somente o apresentador tem o seu microfone ligado durante a apresentação. O debate será realizado ao final da apresentação, tá? Daí todos podem abrir a câmera para nós conversarmos. A pessoa que quiser perguntar deverá levantar a mão pelo ícone do aplicativo e assim que for chamado vai abrir o áudio, né? A dinâmica da apresentação serão 10 minutos, eu combinei com os autores, com os apresentadores, de nós cumprirmos bem esse prazo para termos espaço para debate. Eu vou avisar com 2 minutos. A nossa primeira apresentação, então, é do professor Dimitri Pereira,
com o tema Escalada na Educação, a aventura ensina sobre o ser humano e o meio ambiente. Então, Dimitri, uma boa apresentação e peço a todos que desliguem os microfones. Muito obrigado. Muito obrigado, Humberto. Eu vou começar a compartilhar. Bom, eu sou o professor doutor Dimitri Pereira. Eu estou aqui trazendo um trabalho que na verdade, não é... Ele é fruto da minha dissertação de mestrado, mas ele dialoga muito com a proposta do evento, né, de falar de aventura e meio ambiente. Bom, tem meu contato aí. Escalada na Educação, a aventura ensina sobre o ser humano e meio ambiente. Bom, a escalada é uma habilidade básica, mas ela não está nas escolas, né? Essa aí é uma questão complicada para todo mundo que pretende levar isso para a escola. E principalmente por causa de custos de equipamento e capacitação de professores deficientes. Eu acredito que, através do pensamento complexo, é possível criar uma ligação, escalada e educação física, né? Porque a escalada trabalha com desafios, incertezas, coragem, prudência, né? Então, e a escalada é também uma possibilidade de educar crianças e jovens, muito interessante. O objetivo desta pesquisa, que eu apresento aqui para vocês, é verificar como é que a prática da escalada para um grupo de estudantes do ensino fundamental produz interações que os permita resolver problemas e produzir autoconhecimento. A imagem não é dos alunos de lá, não, a imagem é fake. A metodologia da pesquisa é a epistemologia qualitativa de González Rey, um autor não muito estudado aqui no Brasil. 4 instrumentos foram utilizados: o diário de campo, o sistema conversacional, o complementamento de frases e o questionário, tá? E o autor chama a análise, o tipo de análise, de lógica configuracional. O pesquisador ele precisa ter uma reflexão e interpretação do momento empírico. A imagem ali, no caso, é o momento empírico no qual aconteceu a pesquisa, isso em 2010. Os resultados que a gente conseguiu. Conhecer a si mesmo era uma coisa importante que a escalada apresentou como indício para a gente, como evidência. Então, P1 era um participante e ele disse: eu estou gordo, né? Ele percebe uma limitação pessoal dele na interação com o meio. O P2, outro participante: eu acho que a escalada me ensinou a ficar feliz comigo mesma. Quando eu entrei na escola, eu era muito tímida, né? Então, ela está dizendo que a escalada ajudou-a, inclusive, na relação social dela. O autoconhecimento ali, né? O se conhecer, descobrir prazer e dor, coisas boas e ruins aparecem ali, né? E a Alciane Marinho, ela costuma dizer que a subjetividade, a individualidade não sucumbem em uma vida objetiva. Nem tudo é objetividade na nossa vida. Nem tudo é padrão de comportamento que todos têm que seguir, universais. Reconhecer a alteridade, né? Olhar para o outro. Então, P6 era um sujeito com síndrome de Down, que fazia parte do grupo. Ele estava fazendo a segurança do P4, mas ele não tinha tanta habilidade, então P2, que era outro participante, auxiliava eles ali, né, nessa segurança. A autonomia é algo que eles vão adquirindo com essa prática da escalada, e esse cuidado com o outro, a escalada vai dando a eles com o tempo, né? Isso a gente pode observar mesmo bastante nesta pesquisa. E aí, a descoberta da relação meio-ambiente, né? E aí P2 diz que a experiência de escalar, de ter um contato mais próximo do meio ambiente, é muito importante. Talvez os alunos, quando forem adultos, né, eles vão pensar 2 vezes antes de derrubar uma floresta, né? Problema grave que a gente tem hoje na nossa sociedade, achar que uma árvore não é importante, né? E esse contato que ela teve, P2, nessa prática de escalada, permitiu a ela despertar um olhar sensível para a natureza. O local que a gente estava escalando tinha uma única árvore que fazia sombra para a gente, e o resto era sol. Então, aquela árvore fez muita diferença para essa sensibilização. E, por último, ecologia da ação, que é um princípio de Edgar Morin, a gente usou a leitura da via. Leitura da via é o quê? Você olhar uma rocha e ver um caminho e pensar nas estratégias para a subida, né? Então, P7 disse: eu leio e faço com cuidado para mandar à vista, quer dizer, para não cair, né? O outro P1 disse: eu a estudo antes de escalar, eu estudo o lugar que eu vou subir antes, né? Eu leio-a da forma que me permita poupar energia. P2 já está pensando, ó, eu vou prestar atenção para que eu gaste menos energia, né?
Então, decifrar o enigma da subida e estudá-lo mentalmente se completa quando o corpo está em prática, na estratégia mesmo da subida, né? E o Edgar Morin, o autor central dessa minha análise, ele vai falar das incertezas, né? Que vias cognitivas, sociais, afetivas e motoras são usadas em conjunto para escalar. Porém, via motora é decisiva para verificação de acerto e erro na prática da escalada. Considerações finais, eu já estou aí, tem um tempinho aqui, dá para eu conversar bastante agora, na minha parte final aí das considerações. O que a gente observou nesse estudo, que ele teve uma parte dentro da escola, com aulas de escalada na escola desses alunos, e uma aula específica na rocha, quer dizer, um dia de passeio na rocha mesmo, que a gente foi, depois de ter adquirido uma série de habilidades e conhecimentos, fomos escalar em rocha. Então, a escalada traz benefícios, a gente pode verificar isso: autonomia, autocontrole, determinação, coragem, cuidado, empatia pelo outro, autoconfiança. Tudo isso são benefícios que a gente pode observar em todos os instrumentos, né, nos questionários, no sistema de conversação, que eram bate-papos que a gente registrava e analisava. As aulas de escalada foram um rico espaço para aflorar a percepção da interação causa e efeito. Ou seja, o jovem ele ia testar uma coisa na prática e ele descobria que ele tinha medo, então ele precisava adquirir coragem. Ele descobria que ele tinha coragem e arriscava-se e de repente precisava ser precavido, ou ajudar o outro, ou buscar mais uma informação para escalar uma rocha, etc. A escalada mostrou-se forte estímulo à desorganização dos estudantes. Isso promove agitações internas, turbulências. Isso quem está dizendo, agitações, turbulências, desorganização, é o Edgar Morin, que quando ele fala de complexidade, ele vai dizer que a complexidade desorganiza, né, o corpo, né, e qualquer corpo, né, humano ou não. E essas agitações internas podem gerar emergências, coisas novas, que vão produzir novidades na gente, capaz de nos deixar mais corajosos ou mais precavidos, ou melhorar o aspecto cognitivo, ou especificamente o aspecto motor. Mas, de qualquer forma, a desorganização nos provoca novas reorganizações. Acredita-se que a atividade da escalada tem relevância na escola, mesmo sabendo da falta de capacitação dos professores de educação física pela uma ausência, né, de escalada, né, ou de aventura, né, na graduação. Entende-se que esse tipo de trabalho que eu fiz abrem oportunidades para que outros professores busquem possibilidades didáticas para a inserção da escalada na escola. Tá? Esse trabalho foi feito numa escola privada de São Paulo, porém, a gente acredita que ele é possível numa escola pública, ajustando uma série de adaptações necessárias, mas que necessita de conhecimento do professor. Muito obrigado, eu agradeço e fico depois à disposição para um bate-papo aí com todo mundo. Tá legal? Muito obrigado, Dimitri. O Dimitri nos economizou 1 minuto e meio aí, mas depois a gente gasta com perguntas com ele. Bom, nossa próxima apresentação é do Jorge Holanda, é o ensino do slackline a partir da pedagogia de bom dia, acho que é assim que fala, um relato de experiência. Então, te passo de imediato a palavra, Jorge, boa apresentação. Agradeço, vou compartilhar aqui a minha tela. Peço que alguém me confirme se está aparecendo. Deu? Ok. Deu. Como dito, eu me chamo Jorge, meu vínculo institucional é com a Universidade Federal de Goiás, na condição de estudante de pós-graduação, mestrado, e sou professor da Rede Municipal de Educação, professor de Educação Física, do município de Jataí, interior de Goiás. Então, o título, como foi dito, é o ensino do slackline a partir da pedagogia de bom dia, um relato de experiência. Bem, esse relato, essa experiência que nós vivemos, ela não começa
na sala de aula em si. Ela começou lá no PIBID, quando eu fui PIBID Ezefeb, nós tivemos contato pela primeira vez com a temática práticas corporais de aventura. E quando nos foi apresentado esse tema, nós vimos o quanto de possibilidades que isso nos daria, tanto enquanto bolsista do PIBID, quanto lá na frente, enquanto um profissional, um professor de educação física na escola. Então, durante o PIBID, nós conseguimos materializar um conhecimento que nós acumulamos ali nas nossas reuniões, no formato de um artigo, com o Bujenstab, professor Gabriel Bujenstab, em 2017. Nesse artigo, nós pensamos uma proposição didática, uma proposição didática para o ensino do slackline. Essa proposição, ela ficou, a princípio, ela ficou no campo das ideias, né? E nós pensamos como seria uma proposição didática do ensino do slackline. Conseguimos materializar isso, foi publicado em uma revista, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Falei, caramba, há uma grande possibilidade ali de a gente experimentar aquilo, de fato, lá na frente. E aí, veio minha monografia, eu fui lá fui estudar sobre experiências com esse autor, Larosa Bondia, um filósofo espanhol, em que ele fala sobre a palavra experiência e a potencialidade da experiência no campo da educação. E aí eu fui pensando nisso, e eu tinha aquele desejo, quando eu chegar à docência, quando eu for professor, eu vou tentar trabalhar isso, tentar alinhar a experiência nas práticas corporais de aventura na escola. E aí, então, nós trazemos como objetivos apresentar esse relato de experiência com a sistematização de do conteúdo slackline em uma turma do 6º ano do ensino fundamental. Apresentar, então, as experiências corporais com as práticas corporais de aventura na escola, nesse caso, o slackline, pensando, então, numa aprendizagem que seja uma experiência formativa. Aquilo que o Bom Dia fala, né? É uma experiência formativa que tenha sentido e significado para o aluno, para o sujeito praticante daquela prática, nesse caso, do slackline. Com isso, a nossa metodologia, como dito, foi a partir da proposta didática de Bujenstab et al. 2017, e a partir dessa proposta didática, pensar isso com a pedagogia da experiência, no caso, levando em consideração a experiência, a palavra experiência na educação física. Então, nós dividimos ali em 4 blocos, que eram semanais, então deu 1 mês de intervenção, e cada bloco continha 2 aulas, né, totalizando 8 aulas. Cada bloco, nós estruturamos ele pensando em apresentar um aspecto ou até chegar no slackline. E todos esses blocos tinham que ter em comum o equilíbrio. E isso foi pensado lá na proposta didática de 2017. Tentar encontrar um elemento em comum para trabalhar ele até chegar no slackline de fato. Né? Então, com isso, eu venho aqui para nossos resultados de discussões. Como eu disse, foram 4 blocos. Né? Então, a gente dividiu esses blocos dessa maneira que está aí. No primeiro e no segundo bloco, foram aqueles blocos para se trabalhar um pouco mais sobre o slackline. Então, falar não só sobre o slackline, sobre as práticas corporais de aventura. Apresentar vídeos sobre práticas corporais de aventura, apresentar imagens de pessoas praticando, explicar como são as práticas corporais, como elas entram na educação física, como elas fazem parte, o que elas possibilitam, a ideia do risco, a ideia de se colocar da adrenalina. Então, isso tudo foi trabalhado nas 2 primeiras aulas. Na terceira e na quarta aula, nós pensamos, então, em trabalhar jogos e brincadeiras que se aproximassem do slackline. Jogos e brincadeiras que tivessem a ideia do equilíbrio, o elemento do equilíbrio, e se aproximassem do slackline. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui de atividades que nós utilizamos, que era o João Bobo, que é uma atividade em que a criança... Nós colocávamos 3 crianças, uma criança no meio e as outras 2, uma de frente para ela, e ela soltava seu corpo para ser segurada pela outra criança para sentir aquela sensação de instabilidade, né? Aquela adrenalina que causa. E a outra brincadeira também que nós trabalhamos foi pique-pegue sobre as linhas, que seria ter a sensação de andar sobre uma linha, já aproximando mais ou menos do slackline, aquela ideia de trabalhar o equilíbrio. E aí também trabalhamos uma terceira brincadeira que não está aqui,
que era andar sobre as linhas da quadra utilizando um caderno sobre a cabeça, para trabalhar mais ainda a ideia de equilíbrio, simular um pouco o que acontece ali no slackline. Na quinta e na sexta aula, e isso aqui também a gente baseou lá no artigo, né, 2017, que seria trabalhar com fios, cordas e fitas. Seria o quê? Utilizar tanto a arquitetura escolar para simular o slackline, por exemplo, andando primeiramente sobre o meio fio, a criança tinha que se deslocar sobre o meio fio, para simular mais ou menos o que acontece no slackline, com a ajuda, primeiramente, de 2 colegas, depois sozinho, andar sobre, quando ganhava confiança, andava sobre o próprio corrimão da quadra, já simulava bem mais o que acontece ali no slackline, a questão do equilíbrio, e usamos também cordas, que seria colocar 2 cordas amarradas, uma na altura, mais ou menos na altura de 1 metro ali, e a criança ter que andar nela, simulando mais ou menos o slackline, só que por enquanto com a ajuda das próprias mãos, né? Então ali ia como se fosse uma falsa baiana. Isso foi na quinta e na sexta aula. Na sétima e na oitava aula, aí de fato entrou a experiência com o slackline. A partir desses elementos que foram trabalhados nos outros 3 blocos, chegou de fato ao slackline, e nós percebemos aí uma facilidade já para lidar com o conteúdo, porque já tinha assimilado bem essa ideia do equilíbrio, de como caminhar sobre algo instável, então foi mais fácil, fluiu bem melhor. Então, com isso, nós encontramos o que então? Os limites das possibilidades de trabalhar uma pedagogia das experiências. Porque durante as aulas, era pensado sempre aquelas ideias que o Bom Dia traz, de encontrar sentido, encontrar significado, narrar aquelas experiências que elas faziam. Então, todo final de aula, elas tinham que sintetizar oralmente, a priori, oralmente, nos primeiros blocos, oralmente, como que foi a experiência que sentiram, como elas interpretaram aquilo que elas estavam vivendo, e no final foi uma narrativa escrita de todo o aprendizado das 8 aulas ou dos 4 blocos. Mais uma vez, seguindo aqui as ideias que o Bom Dia coloca, superação de aulas mecânicas e sem sentido. Então, buscando sempre encontrar sentido e significado na prática. A ideia de... 8 minutos. Ok. Estou feliz com o que estou fazendo. Estou aprendendo algo novo, diferente. Estou mantendo uma outra relação com as práticas na escola, sobretudo com as práticas corporais, saindo de um aprender mais mecanizado para um aprender mais que seja experiencial, que tenha sentido. Então, com isso, encontrar o lugar das experiências na escola, na educação física escolar, dialogando ali com o que Festenzheim escreveu lá em 2011, né? Há um lugar para experiência nas escolas, na educação física escolar. Nós tentamos, a partir trabalhando no slackline, encontrar, sim, um lugar para as experiências na educação física escolar. Aqui foram algumas das nossas referências. E eu agradeço. Muito obrigado, Jorge. Foi mais um que manteve o horário na perfeição. O Wellington, ele apareceu? Não? Então, nós vamos de imediato para a apresentação do Handley Cruz. O tema é Educação da Atenção na Aprendizagem do Windsurf. Handley, passo a palavra de imediato a ti. Boa apresentação. Obrigado. Vou apresentar a tela. Só me confirma, por favor, quando ela aparecer. Ainda não. Tá vindo? Não? Não. Tá vindo? Não sei. Tá. Ok? Apareceu? Sim. Deu, agora deu. Vai lá. Certo. Bom, agradeço a oportunidade de apresentar meu trabalho. Meu nome é Handley, eu falo de Guarapari, Espírito Santo, mas esse trabalho eu concluí em 2019, na minha graduação em Educação Física na UFMG. Hoje meu vínculo é com a UFES, faço mestrado profissional em Educação Física Escolar. Sou membro do grupo de estudos Caparaó, da UFMG também, onde a gente estuda práticas corporais, de aventura, lazer na natureza. Sou professor de Educação Física também da Prefeitura de Vitória. O windsurf, né, que é o tema do meu trabalho, ele é uma prática náutica, de aventura na água, que surge nos anos 70, na Califórnia, nos Estados Unidos, a partir da adaptação da prancha de surf com a vela. Ele, desde o início, tem a proposta de ser uma alternativa, né, para lazer e esporte, né, em locais onde as ondas
deixam a desejar para os surfistas, né? Então, locais de águas abertas, onde pelas condições climáticas, né, ou pela circunstância do local, não existem ondas. Então, os surfistas naquela época na Califórnia adaptaram a vela para que eles pudessem também se deslocar pela água com a força do vento, sem depender da maré. Nos anos 80, o windsurf chega ao Brasil, né, através dos velejadores do Clube de Campo São Paulo, na cidade de São Paulo, mas ele só vai se popularizar quando uma novela da Rede Globo chamada Água Viva traz na sua abertura velejadores de windsurf na sua apresentação. É uma prática mais frequente no litoral, mas em algumas lagoas, represas e até em alguns rios, né, do Brasil inteiro, a gente consegue ter condições climáticas favoráveis para a experiência do windsurf. No caso de Minas Gerais, é um estado que tem um acervo muito grande desses espaços, né, de águas abrigadas e calmas. A gente encontra 3 clubes náuticos envolvidos com a prática de esportes à vela. Até 2019, eram 3 clubes náuticos. E pelo menos 3 atletas mineiros representavam o estado na classe RSX, que é a vertente esportiva do windsurf, que inclusive é uma modalidade olímpica, né, que pertence aí à vela nas Olimpíadas. A Lagoa dos Ingleses, na cidade de Nova Lima, região de Belo Horizonte, hoje é um polo náutico do estado. O windsurf nesse local, ele não só é praticado, mas também é aprendido no contexto de lazer. E aí, para esse trabalho, eu considero que o lazer é uma prática social e cultural, né, seguindo aí a referência do professor Nelson Marcelino, né, e eu faço um link com os estudos da antropóloga Jean Levy, do professor Etienne Wenger, né, que consideram que em toda prática social há um processo de aprendizagem. Então, a minha pergunta é: como acontece a aprendizagem do windsurf nesse contexto de lazer, dentro de um clube náutico à margem da Lagoa dos Ingleses, na região metropolitana de Belo Horizonte, cidade de Nova Lima? A metodologia que eu usei foi a observação participante. Eu concretizei um vínculo com essa escola especializada no windsurf como aluno, né, dessa modalidade. O curso foi composto por 4 aulas, de 1h30 cada, e eu registrei num diário de campo as minhas observações, minhas percepções, sentimentos com a minha aprendizagem, levando em consideração que eu nunca tinha vivenciado nenhum tipo de atividade náutica ou com embarcação antes. Essa pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética da UFMG em 2017. Resultados. A aprendizagem do windsurf produz uma forma nova de se relacionar com a natureza, né? Aprender uma modalidade como essa requer que você perceba a natureza, né? Você precisa perceber as forças da natureza, os sinais que ela te traz, né? E de uma forma que você não está acostumado. Normalmente no seu dia a dia você não está muito preocupado com a intensidade do vento, quantos nós está soprando o vento naquele dia e tal, mas quando você vai velejar de windsurf, isso é importante para você. Então, o velejador novato, ele precisa conhecer e sentir esse ambiente da natureza, mas também conhecer e sentir o equipamento, que é novo para ele, conhecer e sentir o próprio corpo, que vai estar em relação com esse ambiente inédito, né? Então, aprender a velejar de windsurf significou, para mim, educar a atenção, né, para elementos chaves que são fundamentais para um velejador e para uma prática autônoma, segura e prazerosa, né? Um velejador, ele precisa ter a sua educação, a sua atenção educada, direcionada para alguns elementos chaves, alguns elementos importantes, que vão fazê-lo que vão trazer essa prática autônoma, essa prática segura, né, e agradável acima de tudo. O novato, né, nessa modalidade, ele vai adquirir destreza, vai desenvolver a sua técnica, né, e ter segurança com essa prática, à medida que a sua atenção for sendo direcionada, né, e também a sua percepção para os componentes de um sistema, né, de relações que se estabelece entre o corpo, o equipamento e o ambiente. O Tim Ingold é um antropólogo que traz essa análise, né, de como a aprendizagem ela acontece nesse sistema de relações, nesse sistema de relação entre corpo do praticante, equipamento, né, que está sendo operado, e o ambiente geralmente instável, né. E aí eu traduzi esse campo de relações através desse mapa, né, que é um esquema das atenções, né, do velejador iniciante. Então, um velejador novato, ele precisa observar na dimensão do ambiente, por exemplo, o vento, né, as rajadas, onde elas estão, né,
qual a intensidade, a direção, né? A zona morta é uma região que fica ao redor do equipamento de windsurf e que você não consegue velejar. Se o seu windsurf entra na zona morta, você para, né? Você não consegue ir para frente, porque você não consegue velejar exatamente de frente para o vento. Você precisa ter pelo menos um ângulo de 45 graus em relação ao vento, à linha do vento. Então, você precisa saber onde está a zona morta. Você também precisa saber a posição do vento em relação ao seu equipamento. Na água também, você vai encontrar obstáculos, você precisa saber da profundidade, você precisa ter sinais das rajadas, né? Na dimensão do seu corpo, sua educação, a sua atenção está sendo educada para você perceber a força que você usa no equipamento, né? A sua resistência física, porque é uma prática que vai levar horas, né? Que você vai ficar na água. Flexibilidade, equilíbrio, coordenação de movimentos, suavidade de movimentos. Os movimentos devem ser suaves, nunca bruscos. Dor, fadiga, que você eventualmente vai sentir. Na dimensão do equipamento, você precisa direcionar sua atenção para a altura da ponteira da vela, que é importante para que você consiga direcionar e velejar em diferentes direções que você quiser. A posição da vela, em relação à prancha, tirar o trapézio, que é um equipamento de segurança, né, que você normalmente usa e que você precisa tirar caso você venha cair na água, né? E se você cair na água, você precisa ter o cuidado de não danificar o equipamento. Então, concluindo, a aprendizagem do windsurf, nesse contexto que eu observei, na Lagoa dos Ingleses, ela acontece através dessa educação da atenção do aprendiz, né? Ok, na dimensão do corpo, na dimensão do equipamento e do ambiente, né, que nesse caso é a natureza. O papel do professor, nesse sentido, é guiar o aprendiz nesse processo, né, de educação da atenção, num espaço que ele vai organizar pedagogicamente. E a habilidade, né, a destreza, a técnica, vai se construir com o estímulo dos sentidos, né, e esse estímulo dos sentidos é através da sua percepção com aquilo que você age, né, nesse ambiente instável que é a natureza, o vento e a água. Com isso, gostaria de apresentar referências, agradecer e obrigado. Bom, Handley, muito obrigado pela apresentação, por cumprir o tempo na perfeição. Na verdade, todos deram um minutinho. O nosso último apresentador, ele apareceu aí, deixa eu ver o nome aqui. Ellington. Não? Não. Bom, então, pessoal, hoje nós damos por encerradas essas apresentações e agora a gente parte com uma boa folga de tempo para as perguntas e debates. Agora, quem quiser fazer uma pergunta, é só apertar na mãozinha ali, que está aqui no meio, pelo jeito, e eu direciono as perguntas. Bom, enquanto vocês pensam, vou começar pelo Dimitri, né? A questão da escalada, Dimitri, tu acha que é possível e a que nível de incluir ela na educação física escolar, seguindo a BNCC, né? E já te passo, Diego. E a questão dos equipamentos, que é um problema que eu introduzi a escalada aqui na URGS, mas o equipamento é todo meu, né? E é uma coisa complicada, que é caro, né? Sei bem disso, viu? Sei bem disso. Também, quando eu introduzi na graduação, era maioria meu, 90%. Bom, sobre a escola, sobre a introdução na escola, esse projeto do qual eu fiz parte, do qual eu desenvolvi, né, me dava toda uma estrutura. A escola tinha um paredão de 7 metros de altura, com 6 metros de largura. A escola tem uma história com escalada fantástica, me dava a oportunidade, tinha corda, cadeirinha, mosquetão, freio, tinha tudo. Tá? Então, eu não tinha esse problema lá. Mas isso não é a realidade da maioria, né? A minha história, pessoal, ela passou por ter iniciado um projeto de escalada em escolas em 1994. Foi lá que eu comecei isso, né? E aí isso foi para 5 escolas particulares de São Paulo, privadas de São Paulo. Então, eu adquiri uma experiência enorme com isso e frutos maravilhosos disso aí. Um monte de garotos hoje, que hoje são homens, né, e mulheres, que escalam devido às aulas que tiveram comigo na escola. Mas esse é
um recorte da realidade muito distante da maioria. Não vamos ver isso em todas as escolas, não. O que eu vejo hoje como possibilidade e tenho tentado ajudar nesse sentido é montar paredes de boulder, paredes pequenas e paredes baixas nas escolas. Hoje, quando alguém me fala assim, Dmitry, eu queria fazer um projeto na minha escola de escalada, eu falo assim, beleza, a parede vai ter no máximo 2,5 metros de altura. Aí a pessoa, mas... Falei, amigo, eu tive parede de 7 metros na minha escola e o trabalho que eu tinha para gerenciar o risco era desumano. E acaba atrapalhando o próprio trabalho. Então, hoje em dia, os projetos que eu desenvolvo são, vamos construir paredes baixas que deem autonomia para a garotada brincar na parede de escalada de forma livre, independente do professor. Então, eu tenho feito e ajudado outros professores a montar paredes com 2,5 metros de altura, o mais largo possível nas suas escolas. Sejam com madeira, quando tem mais dinheiro na estrutura de madeira, a garra mais bacana, em locais cobertos, ou colocando as agarras direto nas paredes. E desta forma, a gente tem levado uma experiência de escalada que atende a BNCC e desperta o gosto pela prática. E a continuidade disso? Aí depende de eu encontrar um centro de escalada para poder levar essa garotada um dia, levar eles para a natureza um dia, é uma outra prática, né? Mas isso é o que eu tenho visto como mais possível. Diego, te passo a palavra, então. Está aí ainda? Ah, tá ali, ó. Diogo É Geraldo. Diogo, né, Diego? Desculpa. Diogo Geraldo. Nem leu, que você não sabe. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro para o professor Dmitry. Ele acabou que ele perpassou por ela. Meu celular está descarregando. Eu vou fazer bem rápido antes que eu suma. E depois para o professor Jorge também. Professor Dmitry, pensando na BNCC, nas proposições de que as práticas corporais de aventura elas se apresentem então, a partir do 6º ano, e você já perpassou por isso. A gente sabe que a estrutura, assim como você expôs, a estrutura para fazer a escalada no ambiente escolar demanda muito esforço institucional, dos agentes institucionais. Como trabalhar a escalada na educação infantil, então estou pensando no que a BNCC não prevê, com o objetivo de perpassar as sensações que a escalada passa para o praticante dentro de uma estrutura específica, como bouldering, como escalada indoor, enfim. Como trabalhar a escalada na educação infantil. Transposição didática, eu já li algumas coisas sobre, mas eu gostaria que você falasse sobre, ajudaria bastante. E para o George, ele falou sobre o Bom Dia, a gente já teve algumas leituras sobre o Bom Dia e o Slackline também. E aí eu gostaria de saber do George, eu escrevi aqui, como que a experiência proposta para o Bom Dia, que você apresentou para a gente, pelo que foi exposto, então a experiência para o Bom Dia ela está além de uma vivência passageira, então seria algo mais refletido, né? Como avaliar, então, se os conceitos das experiências que você esperou que os alunos vivessem através do Slackline, como saber se eles foram atingidos? Como saber se essas experiências foram atingidas pelos estudantes e se não foram apenas vivências passageiras? Acho que é isso. Muito obrigado. Muito bom, Diogo. A minha parte da pergunta... Na educação infantil, eu nem me preocupo em dar aula de escalada para criança. A educação infantil não precisa chamar a atividade em prática em si de um nome de modalidade. Eu até posso falar, mas eu acho que não é nem relevante para as crianças dessa idade. O que é importante para mim, e é importante para a educação infantil, que a criança brinque, que a criança jogue, que a criança brinque no mundo imaginário dela. E aí, o que a escalada contribui nisso? Vamos lá. É que eu posso propor atividades de trepar, de subir, em diversos objetos. Seja, por exemplo, num pequeno muro, seja num banquinho, seja num brinquedo, né, do parquinho das crianças, num trepa-trepa, seja numa corda que eu amarro e eles vão segurar. Quer dizer, essas brincadeiras que eu posso até, eu tenho, por exemplo, no meu livro, Diogo,
uma experiência com educação infantil, que eu falo que a gente vai escalar uma montanha, a montanha tal, não sei o quê, invento uma brincadeira da montanha, e a gente fez um percurso pelo parquinho, chegou no barranco, e subiu o barranco e desceu o barranco segurando uma corda. Quer dizer, para eles escalaram uma montanha. Isso era importante para eles, mas não precisava chamar escalada, sabe? É dessa maneira. Eu acho que o professor tem a liberdade de brincar com o movimento com a criança. E usando algumas habilidades próprias da escalada. Por exemplo, o pendurar-se, né? Que isso é interessante para a criança. Tá bom? Jorge. Bem, agradeço a pergunta do Diogo. Sim, então, o que nós pensamos, né? Se atentando ao que o Bom Dia diz, que embora você possa imaginar que está acontecendo ali uma experiência, você não consegue ter total dimensão se a experiência aconteceu ou não. Por exemplo, o que nós tentávamos fazer, né? A gente pedia que eles narrassem, sempre que terminava as aulas a gente fazia uma roda para dialogar, e eles narravam aquilo que eles viveram. Nós não chamávamos exatamente de narre sua experiência, era quem quer começar dizendo aquilo que sentiu fazendo, andando sobre o meio-fio da escola, né? Ou sobre o corrimão da quadra. E aí eles iam contando, olha, professor, eu senti uma alegria, eu senti um pouco de medo, eu fiquei feliz, eu senti que me senti forte, corajoso, eu fiquei mais corajoso, fiquei menos corajoso. Nós pedíamos que eles narrassem ali de forma oral no decorrer das aulas. Na última aula, nós pedimos que eles fizessem um relato, uma narrativa escrita mesmo. E aí alguns disseram, olha, professor, nós sentimos vontade de continuar praticando. Nós sentimos uma alegria muito grande e ficávamos eufóricos. Então, esse tipo de relato, eu creio que pode ser considerado uma experiência. Dimensionar, comprovar, não tem como, até porque o Bom Dia mesmo diz, né? A experiência, dificilmente ela vai ser comprovada, e a experiência ela nunca será a mesma para duas pessoas, ela é sempre singular. Então, eu imagino que sim, foi uma experiência para eles, mas talvez isso vai se comprovar lá na frente com essa criança, por exemplo, buscando lugar para praticar o slackline, comprando a fita dela, indo lá para a praça fazer. Talvez a experiência sim aconteceu de fato, se acontecer isso. Ou ela pode ser que seja uma experiência dela daqui 3 anos, dizer, olha, ver na televisão e falar, caramba, o professor trabalhou isso com a gente na escola. Então, foi uma experiência, foi significativo. Eu acho que é mais ou menos aí. Não tenho como provar a experiência, mas pelos relatos, e talvez daqui a uns anos essa criança se tornar adolescente, for praticar, ou até adulta, pode ter sido uma experiência, né? Significou algo, marcou, como o Bom Dia fala. Foi marcante. Bom, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta da Bianca. Não, desculpa, cadê? É que eu acho que o Dimitri respondeu aqui e saiu da minha tela. Está aqui. Se tem sugestão ou relatos de experiência de como negociar com a coordenação e com a direção a ressignificação de espaços da escola para a prática de aventura. Então, uma pergunta aberta, ela fala para todos, mas teria que ser para os 3 palestrantes. Eu vou só bem rápido falar, olha, eu escrevi já um pouco do que eu penso ali. Alguns dos meus livros trazem umas ideias, viu, Bianca, para ajudar nesse sentido, mas deixa para os outros também comentar. Handley? Olha, bom, a minha pesquisa aí, na verdade, ela não está situada no contexto escolar. Eu posso contribuir por ser professor de educação física escolar também, né? E até pela minha pesquisa no mestrado, ser a proposta dessas práticas, né? Especialmente as na água, né? Dentro da escola. Bom, eu acredito que você tem o respaldo de todas as diretrizes curriculares, né? Que vão te dar um argumento para que você, em primeiro lugar, defenda essas experiências na escola, né? Então, você tem a BNCC, você tem diretrizes estaduais e municipais, e a maior parte das que eu conheço também incluem práticas corporais de aventura, né? Então, há um respaldo teórico, né, um respaldo, né, nas nossas diretrizes, de modo geral, que nos garantam que essas experiências sejam vivenciadas na escola. Acredito que o professor precisa diariamente também construir uma abordagem na escola, né? Então ele precisa, né, às vezes a participação as aulas do professor precisam ter uma certa disputa política dentro da escola. Então você precisa meio que fazer
por onde, né? Então, à medida que você for desenvolvendo um trabalho e a coordenação, a direção for percebendo como você é engajada, né, na sua prática, que você traz propostas interessantes, que essas propostas têm um impacto na formação dos estudantes, eu acredito que você conquista parcerias, né? Então, isso pode ser positivo. Acho que começa por aí, com respaldo teórico das diretrizes e construindo um trabalho que te faça ser parceiro, né? E que conquiste o espaço dentro da escola, nessas disputas políticas que toda escola tem, né? Acredito que é por aí. Jorge, quer complementar, por favor? Sim, eu achei bacana a pergunta da Bianca, e isso me fez lembrar um pouco da época do PIBID. Lá nós entramos na escola que já tinha um pouco de um trabalho desenvolvido, foi mais fácil. O próprio Diogo fez parte dessa equipe, a gente trabalhou lá escalada, parkour, e uma das coisas que o professor Gabriel, um dos escritores daquele artigo que eu citei, ele dizia assim, olha, vamos desconstruir o que já é consolidado na escola. Por exemplo, quando a gente foi dar aula de parkour, ele falou assim, a primeira coisa que vocês vão fazer é mandar os alunos subir em cima da carteira e pular. Falar que, olha, a escola, o muro da escola, o corrimão da quadra, ele pode ter outra finalidade, ele pode ter outro uso. E aí nós fizemos isso, os meninos subiram na carteira e pularam, fez aquele barulhão e tal, as crianças a princípio não queriam nem subir, meio assustadas, como assim a gente vai subir na carteira? Mas aí a gente tem que explicar, olha, não é bagunça, tem uma finalidade, por exemplo, a gente vai para o muro da escola tentar fazer o parkour, mas não é para ensinar vocês a fugirem da escola, não, é para ressignificar o muro da escola, por exemplo, ele pode ser utilizado para o parkour também, o banco da escola pode ser utilizado para o parkour. Então, só que eu entendo a pergunta dela também, porque muitas coordenadoras olham um pouco torto, falam, caramba, você vai fazer o menino pular, a menina vai pular, ela vai subir no negócio e se machucar. E aí entra o que o Handley falou, é uma disputa mesmo, é mostrar que você tem conhecimento daquilo, que aquilo existe, há outros relatos e legitimar isso também de forma conceitual, falar, olha, existe, a discussão, a gente vai fazer uma coisa bem feita, bacana, vai ter equipamento de segurança e confie em mim porque eu sou um profissional capacitado, eu sei o que eu estou fazendo, mais ou menos por aí, mas há de fato disputas e não é simples, não. E também tem a questão de comprar, né? É outra luta de você buscar investimentos, porque não é barato. Você tem que buscar construir, igual o professor Dimitri falou, fazer lá o seu muro. Não é simples e você tem que, dia a dia, conquistar isso e lutar por isso. Não é simples, não. Mas é possível e não falta exemplos. Ô, Jorge, eu acho que o trabalho do Jorge, Bianca, ele ajuda nisso, porque ele mostrou uma pequena sequência didática de como ele levou a prática dele de slackline para a escola, e ele começou sem o slackline até veio no final. Então, assim, se eu não estou confiante em colocar os alunos numa atividade mais arriscada, eu começo numa menos arriscada, que a princípio era reconhecer o slackline. E eu tenho uma contribuição para o Jorge, falar assim, Jorge, eu tenho 2 artiguinhos bem simples, que trazem propostas didáticas para o ensino do slackline. Então, são atividades que uma pessoa pode utilizar na escola, com qualquer iniciante de slackline, que vão, por exemplo, ficar parado no chão, na ponta dos pés, tirando os calcanhares. Ficar num pé só, se equilibrando. Quer dizer, o risco é mínimo e eu começo a trabalhar aqueles equilíbrios, né? Que o Jorge colocou lá na aula dele. Depois, assim, eu ponho uma corda no chão e ando sobre a corda, que está no chão. Mas isso é mais instável do que o próprio chão, o que gera uma necessidade de ajustes posturais do aluno quando ele está fazendo aquilo. Então, é ir criando sequências que possibilitam a criança ir vivenciando, experimentando, né, como fala a proposta do Jorge, e desmistificando para a diretoria. Isso ajuda bastante, tá bom? Deu. Eu tenho uma pergunta para o Handley, que falou um pouco menos, né? Eu tenho algum envolvimento, né, com as atividades náuticas e eu vejo que a única forma de inclusão do windsurf como vivências nas escolas seria através de convênios, né, com clubes e associações, e eu queria saber a tua opinião sobre isso. Existe alguma outra alternativa? Como é que tu vê isso? Alcides, eu acredito que a alternativa é você destrinchar, né, os movimentos, os fundamentos do windsurf nos moldes do que a Isabela falou hoje, né, na conversa dela de manhã sobre o wakeboard, né, você consegue adaptar essas práticas náuticas
ao contexto da escola, utilizando elementos que causam essa instabilidade, né? Na linha aí do que o Dimitri falou, o slackline é composto de equilíbrio, desequilíbrio, né? Você consegue adaptar isso através de pequenas atividades, né, que provocam isso, que mostram, por exemplo, que a educação, que a atenção, né, daquele praticante está voltado para aquele fundamento, né? Então eu acredito que o windsurf também pode ser abordado dentro da escola a partir do momento que você cria situações, por exemplo, no skate sobre a prancha, né, o aluno precisa se equilibrar, né? Você coloca, por exemplo, uma haste, né, alguma coisa onde ele precisa segurar, e outro colega pode criar uma instabilidade para ele precisar manter o equilíbrio em cima daquela prancha, né? Acredito que é um potencial teórico também para ser abordado. Você consegue trazer isso, o conhecimento do windsurf através de vídeos, né, de leituras. E o Fernando Gonçalves, o professor, ele também traz algumas contribuições sobre isso, que há esportes que você precisa conhecer e há esportes que você precisa saber praticar, né? Eu acredito que o windsurf é uma modalidade que você precisa conhecer, não necessariamente saber praticar, até porque é uma modalidade elitizada, o contexto, né, assim como o wakeboard, né, é um contexto difícil, a prática são em locais afastados, isolados, né. Eu tenho alunos em Vitória que não conhecem o mar, né, uma cidade litorânea, então estudantes, adolescentes que nunca foram à praia. Então, é algo a se pensar, né? Então, essas práticas não estão acessíveis. Você trazendo uma experiência, né, que coloque em contato esse aluno minimamente com o windsurf, né, é um caminho, né? Se você conseguir levar eles para o campo, positivo, é ótimo, né? Eu vou tentar fazer isso na minha pesquisa aqui, mas eu acredito que adaptação com materiais alternativos, né, vídeos, essas discussões teóricas, conversas com praticantes também trazem uma experiência muito interessante. Conhecer o equipamento, levar o equipamento até a escola, isso é relativamente simples, né? Um surfista, um windsurf pode levar o equipamento na escola, então acredito que há caminhos através dessas alternativas. Bom, muito obrigado. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de encaminhar para o encerramento das apresentações. Eu gostaria de fazer um print com a imagem de todos, que foi uma solicitação da organização. Então, se todos puderem abrir a imagem dos seus computadores e celulares, eu agradeço. Ó, eu abri aqui, faltam mais dois, mas aí não abriu aqui para mim. Só peço um segundo que eu vou dar o print aqui, deixa eu ver se salvou direitinho, só um segundo. Consegui. Bah, eu saí com os olhos fechados e torto. Paciência. Bom, pessoal, alguém quer mais algum esclarecimento? Tem uma última dúvida, alguma questão? Ou podemos encerrar? Temos ainda 4 minutinhos, é isso? Bom, pessoal, gostaria de agradecer. Fala. Deixa eu só falar com o Handley. Eu gostei muito do trabalho dele em relação ao quadro de educação da atenção na aprendizagem do windsurf. E ele abre esse quadro, possibilidades de várias reflexões e futuros estudos. Primeiro porque, assim, são muitas as variáveis que você apresentou e você conseguiu colocá-las, assim, de maneira clara e objetiva, né? A minha atenção tem que estar focada em um monte de coisa. Imagina, para o iniciante, quanta informação tem ali. Eu não posso dar toda essa informação de uma vez, senão o cara não vai entender nada. Ele esquece a primeira, né? Então, você está mostrando a necessidade de levar para a consciência, né, essas informações para o iniciante, isso é muito importante. E talvez pensar em fazer um teste no qual a pessoa apresente aquilo que ela já domina de atenção sem feedback. E depois aquilo que você dá o feedback para ela e ela consegue te dar a resposta. Depois de um determinado tempo. Cara, esse daria um trabalho de aprendizagem motora fantástico. Boa sorte. Obrigado. Bom, pessoal, fala.
Não, rapidinho. E lembrando, assim, eu tive 4 aulas, né? E é algo assim para futuros estudos, que 4 aulas é insuficiente, e no meu caso, assim, foi insuficiente para eu ter a minha atenção educada para essa complexidade aí de elementos, né? Então, assim, não foi suficiente. Eu preciso praticar mais e ter mais experiências, mas é um complexo. É uma coisa realmente, igual você falou, é muita coisa para ser observada, e geralmente essas modalidades são ensinadas nesses pequenos módulos que você não consegue se apropriar muito bem da prática. Bom, pessoal, então gostaria de agradecer a presença de todos e mais uma vez agradeço a oportunidade de participar pela primeira vez do CBA, e então dou por encerrado as atividades por hoje. Muito obrigado, vamos continuar no evento. Valeu, abraço. Um abraço. Tu fecha agora, Humberto. Cadê o Humberto?